Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje a TV 247 recebe o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Comigo, Leonardo Atush, participa Paulo Moreira Leite. Queria dar boa tarde a todos, as boas-vindas, pedir que compartilhem. Quanto mais compartilharem, mais pessoas iremos alcançar. Boa tarde. Como é que vai, Padilha? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Estou muito feliz de estar aqui no estúdio da 247. Nos estúdios da TV 247. Olha só, estou animado aí, poder ter uma boa conversa, tanto das coisas da saúde, como agora na missão que eu tenho como vice-presidente nacional do PT, da presidenta Gleice Hoffmann. Perfeito. A gente queria começar pela questão da saúde, quer dizer, porque a sua passagem foi muito marcante, quer dizer, teve um programa muito conhecido que foi o Mais Médicos. Aliás, vim aqui hoje de goiabeira cubana em homenagem ao Mais Médicos. No final vai cantar Guantanameira para todos aqui. Mas eu queria te perguntar, assim, quais os retrocessos que você enxerga na área da saúde, especificamente, depois de 1 ano e 6 meses, 5 meses de golpe? São gravíssimos, né? Inclusive a posse do atual ministro. Para você ter uma ideia do que isso significa, o SUS foi criado em 88 na Constituição. Em 90 tem a Lei Orgânica do SUS. Então, em 2018, nós vamos ter 30 anos de criação do SUS, que é essa ideia ousada de um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, 200 milhões de habitantes, um país de renda média, ainda não é um país rico, dizer que vai querer ter saúde para todos. Desde quando o SUS foi criado, todos os ministros, mesmo dos governos dos quais eu critiquei, o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Sarney, o final do governo Sarney, o governo Collor, todos eles faziam um discurso de defesa do SUS, de reconhecimento de que é um desafio grande ainda, mas que ia trabalhar, que saúde como direito para todos é algo que a gente precisava perseguir. O único ministro na história desse país que assume o ministério dizendo o seguinte: eu não sou ministro do SUS, é o atual ministro do governo Temer, né? Que tem tudo a ver com a lógica do golpe. Mas se não é ministro do SUS, é ministro de quê? Então, da saúde privada? Da saúde privada, né? Exatamente com a ideia, tanto é que ele faz essa defesa e ao mesmo tempo ele faz o seguinte: uma das coisas que o Brasil precisa fazer é mudar as regras do plano de saúde, porque hoje os planos de saúde, você ainda tem um grau de proteção que são as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele faz o discurso dizendo o seguinte: vou mudar as regras, porque não cabe, o discurso dele, não cabe ao Estado controlar o plano de saúde. Quem tem que controlar é o consumidor, ou seja, transformando a ideia da saúde como mercadoria no estado... mercadoria no estado mais bruto. Padaria, que é padaria... Tem regra. Tem regra sanitária, a Anvisa tem que estar lá, estabelece regra, né? O camelô, né? O camelô já está o churrasquinho grego, Paulo. O churrasco grego que a gente come aqui no centro da cidade, na beira do estádio, tem regra, tem vigilância sanitária lá. O discurso é o seguinte: de desregulamentação total do plano de saúde. E aí é 1 ano e pouco do quê? De medidas para esvaziar o SUS, esvaziar a capacidade do SUS de poder oferecer saúde para a população, com toda a dificuldade que a gente já tinha, e abrir cada vez mais as regras do plano de saúde. Esvaziamento do SUS, que é uma coisa muito grave. Primeiro, Paulo, assim, a decisão de durante 20 anos você congelar o orçamento da saúde. Que aí já é a política clara, de teto dos gastos públicos. Estabelecendo uma regra assim: durante 20 anos você não vai poder ampliar os recursos. Isso tem um efeito imediato, que é começar a ter cortes imediatos. Um exemplo disso foi o fechamento das farmácias populares. Hoje saiu... Acabou mesmo o programa? Acabou. Eram 2 iniciativas do programa. Uma era uma parceria com farmácias grandes, privadas. Que eu, quando ministro da Saúde em 2011, inclusive nós colocamos um remédio de graça nessas drogarias para hipertensão, para diabetes. E uma outra, tem alguns lugares que você não tem essa drogaria privada. Então você montava em parceria com o município ou com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, unidades próprias espalhadas pelo Brasil. As unidades próprias todas já foram fechadas e nas privadas estão estudando. Hoje mesmo saiu uma matéria de um estudo do Ministério da Saúde de querer, por exemplo, parar de oferecer insulina nessa farmácia privada. Ou seja, o diabético... Você tem hoje 36 milhões de brasileiros que pegam remédio nessas farmácias através da farmácia popular. Uma parte disso são hipertensos e uma parte disso são diabetes, né? Quase 90% dos que vão é hipertensão e diabetes. Você cortar a insulina significa que uma parte importante disso, são quase 10 milhões que são diabéticos, uma parte toma insulina, outra só toma medicamento por boca, mas que podem um dia tomar insulina. É querer dizer para eles que eles não vão ter garantia do remédio.
Quando a gente criou esse programa em 2011, o fato da pessoa começar a ter acesso ao remédio regularmente significou uma redução de 12% de internações por diabetes no nosso país. Ou seja, você está tratando a pessoa na ponta, ou seja, mais evitando barato, o então, hospital. quer dizer, porque se a lógica do custo... É mais barato, é mais respeitoso, você não obriga a pessoa a se internar no hospital, você está cuidando da pessoa perto da família dela. Né? Então, esse é um sinal. Um outro sinal, por exemplo, né? Além dos cortes de recursos, quando você sinaliza que durante 20 anos você não vai reajustar mais recursos da saúde, está sinalizando o quê? Para os estudantes de medicina, está dizendo o seguinte, ó, você está estudando como médico, você vai ter que trabalhar fora do SUS, porque nos próximos 20 anos não vai ter expansão no SUS. Para a indústria farmacêutica, não pesquise produtos importantes para o SUS, como tratamento para o câncer, para a hipertensão, novos medicamentos para doenças que são comuns no SUS, na população brasileira, para malária, sífilis, porque você não vai ter um sistema que vai bancar mais isso. Para quem pesquisa, né, ou faz produtos para AIDS, por exemplo, né, significa o seguinte, que o SUS vai deixar de bancar integralmente o tratamento para AIDS no Brasil. 96% do tratamento de câncer no Brasil, ou seja, de cada 10 pessoas que têm câncer no Brasil, 9 se tratam no SUS. Isso é um dado muito importante, porque muita gente, um número grande de brasileiros, que deveriam, que nem tem condições de pagar por um plano privado, tem a utopia que a saúde do plano privado é melhor e não tem noção da importância do SUS. Por exemplo, esse dado, câncer. Todo mundo sabe que câncer é uma doença que tem que ser tratada. Todo mundo tem medo de câncer. Você não presta atenção em coisas sobre câncer. E você está falando, 90% disso recebe no SUS. Quer dizer, você está falando assim, ou seja, o Brasil trata câncer porque existe o SUS. É isso mesmo. Você tem 40 milhões de brasileiros, hoje tem 47 milhões, chegou a ter 50 milhões de brasileiros que tinham plano de saúde no Brasil. Hoje você tem 47 milhões de brasileiros. Em função da Caiu crise. por causa da crise, a pessoa perdeu o emprego. Não consegue pagar. Não consegue pagar, você não consegue a empresa pagar da corta família, a empresa corta. Então você tem 47 milhões, nós perdemos 3 milhões de usuários nos últimos 2 anos. Desses 47 milhões, ele paga o plano de saúde, mas os procedimentos mais complexos acabam indo para o SUS. Então, por exemplo, toda a parte de urgência e emergência. O cara paga o plano de saúde, mas se ele cair na rua, quem vai atendê-lo é o SAMU. Né? Pronto-socorro, às vezes o atendimento inicial do pronto-socorro é no SUS. Parto, a pessoa paga o plano de saúde, mas tem maternidade, tem cidade que não tem maternidade do plano de saúde. Você quer que o seu filho nasça em tal cidade, vai ser da maternidade do SUS. A internação mais comum de usuários de plano de saúde que usam o SUS são exatamente os partos. E tratamento de câncer é um exemplo desse. Né? Então, às vezes a pessoa até tem plano de saúde, faz o exame, faz a biópsia, mas na hora do tratamento vai para a quimioterapia prolongado, vai no SUS. Padilha, além dele esvaziar o SUS, quer dizer, como programa universal, eu acho que ele chegou a falar, o ministro Ricardo Barros, em também não permitir que quem tenha plano de saúde privado use o SUS. Ou seja, quer dizer, é um golpe para quem está no SUS e para quem está no plano privado também. E o tempo todo, e ele falou uma coisa mais grave ainda numa reunião um dia, que foi o seguinte, eu acho que o obeso, chegou a falar isso, o obeso não merece todos os tratamentos de graça no SUS. Chegou a fazer uma fala como essa, ou seja, de começar a imputar à pessoa a responsabilidade sobre o custo. Bom, daqui a pouco vai chegar quem mandou ter AIDS, quem mandou ter isso, quem mandou ter diabetes, quem mandou ter AIDS, refrigerante. Que vai parar essa pergunta. É isso. De um lado a gente tem que saber assim, quem é a figura, quem é o ministro. Ele é de um partido que é o partido que nunca defendeu o Sistema Único de Saúde. O PP, e é a primeira vez que o PP assume o Ministério da Saúde, é um partido que nunca teve em defesa do SUS. Aliás, quando o Maluf foi prefeito aqui na cidade de São Paulo, ele criou uma coisa chamada PAS, que tirou São Paulo do SUS. Naquele momento foi a única capital que durante 3 anos... Assim, lembrando, o PAS tirou São Paulo, eu não sabia disso. Então, tirou. Ele disse o seguinte, nós não vamos participar do SUS. Estava começando o SUS. 88, o Maluf assumiu a prefeitura em 92. Era o começo do SUS. O Maluf falou assim, esse negócio de SUS aí que a Constituição aprovou, eu sou contra. Não vai ter isso. Aqui em São Paulo vai ser o seguinte, vai ter um cartão, que a pessoa tem que estar cadastrada no cartão, vai passar pelas cooperativas, só vai ser atendido quem está no cartão. Então, a pessoa que não tinha esse cartão não era atendida. E toda a estrutura era repassada para cooperativas médicas, que ganharam muito dinheiro com isso, demorou 2, 3 anos. E aí se descobriu todo o esquema de dinheiro, porque aí a cooperativa ganhava por consulta. Então, quanto mais a pessoa consultasse, mais ele ganhava. Ele não estava preocupado com prevenção,
com vacina, com consulta. Quanto mais consulta, mais exames, mais a cooperativa ganhava. Então era pronto atendimento, não era cuidado continuado. Era o horror pensar um médico como um médico cubano, que se preocupa com a prevenção, com o cuidado da pessoa, né, com orientação, ou os médicos de família brasileiros que têm uma postura muito positiva, médicos brasileiros que optaram por ser médicos de família, o cuidado continuado, né, você aumentar a autonomia das pessoas, não é essa a lógica. Né? E o PP sempre foi essa expressão disso, né? E o atual ministro tem sido a expressão disso, e combinado com isso tem a postura do Banco Central, do ministro da Fazenda, do governo Temer, do PSDB, de apoiar um governo que retira os recursos da saúde. Né? E a cada semana, outro dia eu estava conversando com o presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o professor Gastão Wagner, professor da Unicamp, ele brincando, falando o seguinte, ó, eu virei, a minha mão dói mais porque a cada dia uma nota diferente tem que fazer de algum ataque ao SUS. Né? O último, muito grave, foi a mudança da Política Nacional de Atenção Básica. O que é isso? O Ministério da Saúde repassa os recursos para os municípios para você ter o agente comunitário de saúde, a equipe de saúde da família, os profissionais que apoiam a equipe de saúde da família na atenção básica de saúde. É uma lógica que a Organização Mundial de Saúde defende hoje, que você tem que ter um sistema público baseado na comunidade. Quanto mais próximo da comunidade, os profissionais atendendo lá, melhor vai ser a saúde, menos custo, menor internação, vai ser um cuidado da saúde mais adequado à cultura das pessoas, né, daquela comunidade. E dois grandes pilares dessa ação são os agentes comunitários de saúde e as equipes de saúde da família. O Ministério acabou de mudar a Política Nacional de Atenção Básica, prevendo que o Ministério vai poder credenciar equipes que não têm um agente comunitário de saúde. Então, as prefeituras vão começar a ter menos interesse em ter os agentes comunitários de saúde e poder organizar equipes de saúde da família de um formato diferente. Por exemplo, o médico poder ficar só 10 horas. Ao invés do médico ter que ficar 40 horas, só 10 horas por semana. Ao invés de ficar 40 horas por semana, ou pelo menos 20 horas por semana. 40 horas por semana no bairro, na comunidade, como é que é? O modelo da estratégia de saúde da família é a ideia de que o médico esteja ali, na unidade de base de saúde, fica num bairro, na comunidade, atendendo de segunda a sexta. Como se fosse um trabalhador, né? Que é 40 horas de trabalho. 40 horas, segunda a sexta. Tá. Você pode organizar daquele jeito, você tem horários que você faz visita domiciliar, atividade de grupo, atendimento individual, visita com a equipe, mas o médico começa a viver naquela comunidade. Essa é a diferença dos médicos cubanos, dos médicos mais velhos. Eles começam a viver ali. Então, a pessoa não tem que escolher o dia que fica doente. Se ela ficar doente de segunda, o médico está lá. Se ficar de terça, está lá. Quarta, está lá. Não tem que escolher o dia que vai visitar. Eles estão começando a autorizar um modelo onde o médico possa ficar só 10 horas por semana. Você falou dos mais médicos, eu vou perguntar. O que aconteceu? O que está acontecendo? Qual é a perspectiva do Mais Médicos? Que foi realmente assim, eu acompanhei o nascimento e tudo isso, foi uma coisa muito importante, criticaram muito pelos médicos, mas que depois se revelou uma coisa de grande importância. O que está acontecendo com o Mais Médicos? Deixa eu emendar aqui, Padilha, porque tem uma coisa assim, a gente sempre faz aqui um boas-vindas para todo mundo que está nos seguindo aqui. Quer dizer, então você tem aqui, olha, Glória do Goitá, em Pernambuco, provavelmente teve mais médicos lá, porque também tinha nas grandes cidades aqui, olha, Curitiba, Montes Claros, São Paulo, Rio, quer dizer, tem gente do Brasil inteiro te acompanhando. Eu me lembro de ter acompanhado essa batalha do Mais Médicos e teve aquele momento marcante. Quer dizer, você teve médico, aquela foto de 500 mil. Pois é, a foto do médico cubano sendo vaiado pelos médicos lá do Ceará, quebrou a internet, foi a nossa matéria de mais audiência, 20 mil comentários. Porque a gente percebeu o seguinte, quer dizer, que aquilo, ninguém imaginava que aquela política ia despertar tanto ódio, tanto preconceito. Quais foram os resultados na sua leitura e o que aconteceu com o programa hoje, voltando para a pergunta do Paulo? Talvez eu fosse a única pessoa que imaginava isso, né? Porque sabia do que era o enfrentamento. O Mais Médicos tinha 3 eixos. Você sabia que ia ter esse enfrentamento? Por quê? Tinha certeza. Primeiro que eu convivo com esse ambiente há muito tempo. Né? Você é médico, né? Não, pois é, Leonardo, quando falou dessa foto, eu falava assim, eu vi situações como essa quando eu era estudante de medicina. Uma vez, Paulo, a gente, como estudante de medicina, a gente criou um movimento que a frase era o seguinte: chega de aprender nos pobres para depois só tratar dos ricos. Eu fui estudante de medicina no final dos anos 80. Entrei na faculdade de medicina da Unicamp em 89, então, final dos anos 80, começo dos anos 90. O que a gente já sentia que estava acontecendo ali? Né? Não tem nenhum médico que se forma no Brasil sem o SUS. Pode ser o cirurgião plástico,
que só faz clínica privada, só faz clínica estética aqui na região do Itaim-Bibi, Avenida Brasil, onde seja, ele só é cirurgião plástico porque um dia ele treinou, praticou em pacientes do SUS. Do SUS, que é onde tem, né? É onde tem. Que é no Hospital das Clínicas aqui. É isso, é onde ele treina e pratica. A especialização também. Então sempre tinha um dilema, que era a gente usava o SUS, mas formava um médico que não ia atender no SUS. Esse é um dilema não só do Brasil. Todos os países que foram montar sistemas nacionais públicos viveram esse dilema. Eu quando teve a pancadaria toda do Mais Médicos, as críticas, os meus colegas, que eram o cara que era o ministro da Saúde da Inglaterra, o Sistema Nacional, o Serviço Nacional de Saúde inglês existe há mais de 60 anos, desde a Segunda Guerra Mundial. E o sistema lá é todo público, né? Quer dizer. 96% público. E ele falou assim, ó, Padilha, a gente viveu isso aqui no final dos anos 60. Você teve uma migração de médicos que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, dizendo que estavam saindo de uma medicina socializada na Inglaterra para ir viver a medicina liberal nos Estados Unidos, para viver a medicina liberal nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Sistema Nacional Público Inglês chegou uma hora e falou o seguinte, para expandir, a gente precisa começar a definir o seguinte, qual é o perfil de médico que vai formar, para onde que esse médico vai trabalhar, quais são as especialidades que a gente mais precisa. Cuba viveu isso. Cuba, 10 anos depois da Revolução Cubana, a Revolução Cubana foi em 59. Em 69, Cuba, para expandir seu sistema, o que eles decidiram? Eles tiraram as faculdades de medicina da responsabilidade do Ministério da Educação, trouxeram para o Ministério da Saúde, porque eles não conseguiam expandir a formação. Conseguiu quebrar esse... 10 anos depois da Revolução. Expropriação da propriedade privada, não existia mais nada disso. Capitalismo, mas você não conseguia acabar com essa medicina privada. O Canadá, no começo dos anos 80 também, o Canadá, no começo dos anos 80, enfrentou 3 meses de greve médica por conta disso, para fazer algumas mudanças. Então a gente sabia que ia mexer por quê? Eram 3 eixos do programa. O primeiro era o provimento, que ficou mais público, que era o seguinte, você tinha 14 mil demandas de médico, 14 mil para espalhar pelo país, nas áreas mais remotas ou nas grandes cidades. A gente não conseguia ofertar isso, então a gente ia abrir primeiro para médicos brasileiros que não ocupassem todas as vagas para médicos estrangeiros. Se não ocupasse todas as vagas, a gente fazia um convênio com quem quisesse fazer, o Ministério da Saúde de Cuba topava fazer, de trazer. Então a gente trouxe ao todo 14 mil médicos cubanos. São 18 mil médicos do Mais Médicos hoje no Brasil, espalhados pelo Brasil, e 14 mil deles são cubanos. Eles continuam aqui? Um sucesso. O governo golpista tentou tirar, prometeu tirar. O governo golpista prometeu para as associações médicas que ia acabar com Mais Médicos, não teve coragem. Por quê? Porque é um sucesso nos municípios brasileiros. Os prefeitos falam, o próprio ministro falou isso, falou assim, eu chego, o prefeito me pede médico cubano, pede médico do Mais Médicos. Inclusive de cidades grandes, né? Eu lembrava, desde conversar sobre isso. Aqui na cidade de São Paulo, eu fui secretário de saúde do Haddad depois, né? Nós temos 300 médicos do Mais Médicos aqui na cidade de São Paulo, que está na periferia, cidade Tiradentes, na Zona Leste, Parelheiros. Ninguém enxerga, ninguém sabe, finge que em São Paulo não tem, porque São Paulo é rica, né? Em teoria, né? E é na periferia de São Paulo, onde mais precisa. Então, o primeiro eixo do programa era esse. O governo golpista prometeu que ia acabar, não deu conta de acabar, mas reduziu o quê? Reduziu a supervisão a esses médicos, porque esse médico tinha uma supervisão de uma faculdade, da universidade. A gente tinha materiais, né? Tem uma plataforma digital de orientação, de diálogo. Eles fazem uma especialização. Então, esse acompanhamento com mais proximidade não tem mais. E uma outra coisa era a reposição. Às vezes um médico desse volta para Cuba, volta para a Espanha. A gente tinha reposição imediata. Tem municípios que chegaram, eu tenho ouvido, municípios chegaram a ficar 6, 7 meses sem esse médico. Estou rodando muito no Maranhão, Pernambuco, mesmo aqui no interior de São Paulo. Muita reclamação sobre isso. Esse era o primeiro eixo. O segundo eixo do programa, que é o que mais mexia com a reação de algumas lideranças médicas, é a ampliação da formação médica no Brasil. Que era o quê? Você poder dar mais oportunidades para o jovem da periferia, o jovem negro da periferia, do sertão do Brasil, interiorizar e ter, por exemplo, a Zona Leste de São Paulo... eu queria te perguntar, por que a formação médica ela é tão controlada, tão centralizada aqui no Brasil? Por que se forma tão poucos médicos? Não é só no Brasil, é no mundo como um todo também. No Brasil, mais forte ainda, porque o controle da abertura das escolas médicas era feito pela própria corporação. E a corporação não quer ampliar, né? Não tem interesse. O enfrentamento que foi feito nos sistemas nacionais públicos... Sistemas nacionais públicos chegaram num certo momento a enfrentar isso, que quem deveria definir a quantidade era o sistema de saúde.
Né? Esses exemplos que eu falei. Porque a gente aqui no percebe, Brasil, Padilha, desculpa te isso. cortar, assim, pessoas que batalham 5, 6 anos para conseguir fazer vestibular, entrar em faculdade de medicina, porque é uma luta. Aí alguns desistem, vão fazer curso na Argentina, vão fazer curso não sei aonde, voltam e são médicos. Isso Por mesmo. que não é mais fácil? Então, não, é isso. Então, um enfrentamento era esse. As regras para a abertura da escola médica eram regras que acabavam ficando controladas por uma certa comissão. Para o público entender, Sim. esse enfrentamento era dado porque a corporação, vamos falar assim, defende privilégios, defende um controle de mercado, defende posições que garantem salários altos, que se você democratizar a medicina, não vai ter esses salários malucos, essas consultas que custam R$500, enfim. É isso, estamos falando disso, de uma aristocracia. De uma corporação que busca controlar isso, que no mundo inteiro, né, busca controlar, porque ainda trabalha com um ideal de médico que é o ideal do médico liberal, do consultório privado. Ou seja, é uma parte importante dessa corporação, ela é contra a ideia de um sistema nacional público, da saúde como direito e não como mercadoria. Aí está o centro do debate, tanto é, e não é só no Brasil, isso que eu falei, nos anos 60 na Inglaterra foi uma diáspora médica para os Estados Unidos, dizendo que dinheiro nos Estados Unidos, vamos dizer assim, onde é mercadoria. Já estavam saindo da medicina socializada dos ingleses, ou seja, né? Então, uma parte, tem um discurso que eu acho que é um discurso importante, que é o seguinte, também não nos interessa abrir escola médica para só fazer dinheiro para o dono da escola. Lógico. Então, o Mais Médicos criava regras sobre isso, uma meta sobre isso, que era o seguinte, para você abrir escola, você tem que ter tantos leitos hospitalares, tem que ter estrutura garantida, e a gente mudava a dinâmica, é o seguinte, deixava de ser o balcão, que o dono da escola ia junto com um deputado lá no Ministério da Educação, falava assim, eu tenho esse projeto para abrir a escola aqui em tal cidade, deixava de ser assim, a gente mapeou os municípios brasileiros, que tinha estrutura hospitalar, estrutura de unidade de saúde e que não tinha escola médica. Você mapeia os municípios primeiro e depois faz uma espécie de licitação por cada município. Em primeiro lugar, pode ser uma universidade pública, federal ou estadual? Pode, então tem prioridade. A gente abriu ainda, né, logo depois do Mais Médio, 2013, 2014, até 2015, no primeiro ano do segundo governo da presidenta Dilma, quase 5 mil vagas em escolas públicas, novas vagas de curso de medicina. Isso foi paralisado pelo governo golpista. Parou? Em dezembro de 2015, 2016 no golpe, saiu uma portaria do MEC proibindo as universidades federais públicas a abrir qualquer nova vaga para curso no congelou no abril e não permitiu abrir mais. Né? Ou seja, estamos criando um gargalo daqui para frente. É isso. Vai só ampliar. Né? Além disso, se não tinha universidade federal pública, você podia estimular que a universidade privada abrisse, desde que desse bolsa do ProUni, bolsa do FIES, e tivesse nas regras de um curso onde fica a maior parte do tempo fora do hospital, na atenção básica, formando a atenção primária em saúde, no modelo que a gente defende. Várias apresentaram propostas. Demorou 2 anos para o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação autorizar. Autorizou agora essas novas vagas. Então, isso ficou bastante paralisado. E o terceiro eixo, que era um eixo estruturante, que a gente chama de residência médica, que é a especialização. Então, o médico se forma, ele vai fazer pediatria, vai fazer neurocirurgia. Então, a gente estabelecia novas especialidades a serem abertas, vagas de residência médica, aquilo que a população precisa. Então, ao invés de abrir mais vaga para cirurgião plástico, ia abrir para pneumologista, para pediatra, para cardiologista, as demandas que o serviço tem, que a região tem, intensivista de UTI. Se às vezes você tem um equipamento, esse turma não tem um médico intensivista para abrir UTI no interior. Então, se estabelecia isso como regra. E uma das questões muito importantes dessa regra era o seguinte, a partir de 2019, todo médico que se formasse, ele vai fazer UTI, ele ia ficar pelo menos 1 ano na residência dele no posto de saúde. Na Zona Leste, na Zona Sul. Ele ia ficar 1 ano de residência. A primeira parte da residência dele. Que vários países fazem isso. A Espanha faz isso. A própria Inglaterra. Depois que o cara está formado, ele fica 2 anos no sistema público, na atenção básica, antes de fazer a especialização dele. Para fazer isso, você tem que formar preceptores. E a formação de preceptores foi interrompida desde o ano passado também pelo atual governo golpista. Ou seja, eles estão impedindo que a gente possa ter isso, que é uma medida muito estruturante, que a gente ia ter quase 14 mil médicos formados, que é o número de formados todo ano,
direcionado para as áreas mais necessitadas do nosso país, fazendo a especialização lá e atendendo a população. Esse era um eixo muito estruturante que está sendo desmontado pelo atual governo. Agora, independente disso, quer dizer, de você ter uma política submetida à lógica de mercado, o ministro é muito trapalhão, né? Quer dizer, ele deu uma declaração dizendo que os médicos não trabalham, disse que, olha, a gente tem que parar de fingir que paga, os médicos têm que parar de fingir que trabalham. Ele não está muito bem aceito pela comunidade médica também, não? Tem um questionamento. Acho que aqueles que apoiaram o golpe estão absolutamente envergonhados, porque você teve declaração, você teve editorial, tem um jornal, os jornais que a gente recebe, todo médico recebe, do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, se posicionaram, né? Você teve editoriais escritos por presidentes do Conselho Federal de Medicina, por essas entidades, se posicionando a favor do golpe, né? Antes, o novo ministro assumiu, uma das primeiras reuniões que ele fez foi exatamente com as associações médicas, e acho que estão bastante envergonhados do que fizeram, né? O que eu acho, e eu sempre percebi isso, mesmo na luta do Mais Médicos, essa é uma posição de algumas lideranças médicas. Mas quando você conversa com os médicos que estão lá na ponta, enfrentando as dificuldades que a gente sabe que tem do SUS, né, tudo que a gente precisa, desafios que a gente tem para construir um sistema único de saúde com qualidade, a posição deles não está sendo a mesma, está sendo muito crítica ao atual governo no Brasil. E em algumas cidades, como aqui na cidade de São Paulo, eu preciso falar, né, você tem um golpe lá em cima e você tem o empresário aqui que também está desmontando tudo, né? O prefeito viajante aí que não para nunca na cidade de São Paulo. Outro dia eu vi uma coisa muito divertida que fala que o Rock in Rio, né? As bandas que estão vindo para o Rock in Rio, que algumas iam passar por São Paulo e que o João Dória ia passar também por São Paulo. Você tem um desmonte gravíssimo. Hoje saiu uma situação muito grave em relação ao SAMU, né? De cada 10 aqui em São Paulo, de cada 10 atendimentos do SAMU, só 3 estão sendo, 10 demandas, só 3 estão sendo realizados. Uma parte porque o governo do estado, aliás, São Paulo é o único governo do estado que não põe R$1 no SAMU, todos os outros governos estaduais contribuem com o SAMU. O discurso do Alckmin é que ele já coloca para os bombeiros, que não tem, né? Não tem nada, é um dos argumentos que não faz nenhum sentido. Já tem um serviço de resgate que ele faz, que é ínfimo o trabalho comparado com o trabalho do SAMU. E o Dória, além, né, de não ampliar recursos para o SAMU, ele deslocou uma parte das ambulâncias do SAMU para ficarem paradas na marginal. Por conta da política que ele fez de aumento da velocidade. Como ele acelerou, né, vamos dizer assim. Ele criou bases do SAMU, onde a ambulância fica fixa ali na marginal para atender clientela, né? Então, inclusive que mostrou que não funcionou, porque mesmo com isso, né, aumentou acidente, aumentou mortes, né, depois da política desastrosa de liberar a velocidade na marginal. Deixa eu ler um comentário aqui do Odair Bernardo, que é de Ourinho, São Paulo. Ele fala o seguinte: olha, médicos cubanos são ótimos profissionais no atendimento ao povo e cumprem a carga horária de expedição ao público, aqui na cidade de Ourinhos. Trabalhadores profissionais com bastante aceitação pelo povo. Ao mesmo tempo, você tem a Ana Lusa, que pergunta, e aí tem um pouquinho de preconceito na pergunta dela, ela pergunta o seguinte: quer dizer, se os médicos cubanos são tão bons, por que os políticos e as celebridades não vão se tratar em Cuba? Por que Cuba desperta esse preconceito todo? Quer dizer, como é que você... Porque o médico cubano vai para o mundo inteiro, né? Talvez as pessoas não saibam, se você puder colocar isso um pouco para o... Em parte tem uma batalha ideológica sobre isso, né? E de profundo preconceito, Eu acho que uma coisa muito importante em nenhum momento o programa Mais Médicos queria substituir um médico brasileiro pelo médico cubano. Em nenhum momento isso, né? Tanto é que a prioridade sempre foi para médicos brasileiros. E você tem vários médicos brasileiros que participam do Mais Médicos que são de muita qualidade. Por quê? Porque têm vontade ou se formaram para ser o médico da família e comunidade, lá na atenção básica de saúde, né? E os médicos cubanos, eu acho que esse era o grande medo de algumas lideranças médicas que eram contrárias ao programa, porque eles iam trazer um debate de um novo paradigma para a atuação do médico aqui. É o médico que está lá presente nas comunidades, vive na comunidade, não tem uma relação hierárquica em relação ao usuário, né? Estão no mesmo nível. O usuário. O médico fala de cima para baixo. Tem situações que foram... A gente está recebendo muitos comentários sobre de pessoas que mora lá, vive, mora lá. Tem situações, inclusive, que é o seguinte, né?
que eles têm uma técnica que eles aprendem durante a formação, que é não colocar a cadeira atrás da mesa. Então, ele senta do lado do paciente. Para conversar. Para conversar, para estar no mesmo patamar. Então, tem mudanças no paradigma que iam provocar questionamentos, né? Exatamente, da população começar a optar entre um e outro. Né? Eu acho que uma coisa importante do programa Mais Médicos foi poder mostrar para a população brasileira que é possível, sim, não só cubano, médicos brasileiros que estão lá, espanhóis, argentinos, é possível, sim, termos médicos vinculados à comunidade, onde você reduz a hierarquia, uma relação mais tranquila com as outras profissões de saúde. É isso que põe em questionamento uma certa visão médica, não acho que é da maioria dos médicos brasileiros, mas daqueles que defendem uma visão do médico liberal, privado, acima de outras profissões, que eu acho que o Mais Médicos veio provocar esse debate. Foi um debate muito bom para o Brasil. Você mencionou vários retrocessos, vamos dizer assim, quer dizer, olha, fim da farmácia popular, já não tem mais distribuição de remédio, diabetes foi a notícia mais recente, essa política de ataque ao sistema público. O que você diria para as pessoas, quer dizer, que apoiaram esse processo de impeachment da presidente Dilma e você estava lá do lado? Você já tinha saído, na verdade, quer dizer, para disputar o governo de São Paulo, mas o que você diria para as pessoas que foram para a rua, quer dizer, que estão vendo hoje um governo, hoje você é vice-presidente nacional do PT, um governo cujo titular é acusado de chefiar uma quadrilha, quer dizer, formalmente pela Procuradoria-Geral. Quer dizer, o que essas pessoas deveriam fazer? Tem que se arrepender? Tem que ir para as ruas novamente? Qual que é a... Eu acho que as pessoas têm que ir para a rua novamente, né? Toda a indignação que existiu naquele momento, mobilizada pelos mais variados motivos, se você saiu para a rua, se a sua motivação de sair para a rua era querer um país melhor, combater a corrupção, eu não acredito que você vai ficar sentado em casa assistindo o governo atual, assistindo aquele Congresso Nacional manter o Temer como manteve, aquela votação do jeito que foi a votação, assistindo essa aliança do PMDB e do PSDB do filme como está montando, e também não acredito que você vá começar a flertar com a intolerância, com o ódio, porque eles semearam o ódio e só estão colhendo o Bolsonaro. Né? Eu acho que é importante conhecer melhor o que é o Bolsonaro. Né? A última sexta agora ele defendeu que o Brasil saia do Tratado Internacional de Direitos Humanos. Né? Defendeu que o policial militar tem que ter o direito de atirar e não ser questionado sobre isso depois, né? As posições que ele tem. Acho que o Bolsonaro tem que começar a falar o seguinte, como é que vai gerar emprego nesse país? Né? Então, você já se posicionou alguma vez sobre saúde pública, por exemplo? Nunca vi, por exemplo. Contra os médicos cubanos, eu sei que ele sempre foi contra. No debate no Congresso, ele foi contra. É um absurdo trazer médicos de Cuba. Eu sempre vi ele questionar isso. Né? Mas o país, né? E eu acho que eu quero convidar as pessoas a debater o país. Né? Nós do PT Nacional, já falando agora dia 21, nessa quinta-feira, vai ser coordenado pela Fundação Perseu Abramo. A presidenta Gleice, o presidente Lula tiveram a ideia que eu acho que foi muito estimulada por todos nós, de que o PT possa abrir o debate através da Fundação Perseu Abramo para que as pessoas possam colaborar, discutir o que querem para o país. Né? Como é que nós vamos voltar a gerar emprego no Brasil? O Brasil tem que voltar a sonhar, gente. Ou seja, tem a construção de um programa de governo. Não é debater volta isso. Lula. Construir um novo programa de governo para o país. Dentro de duas situações. De um lado, aproveitando o legado que foi, a caravana do Lula no Nordeste agora mostrou esse legado. Você acompanhou? Você foi lá e fala um pouco, porque é uma experiência que o Sul ninguém ficou sabendo, porque ninguém contou, né? Importante contar. Me arrepiei agora, mas é emocionante. Quando eu fui ministro do Lula, então a gente circulava muito o país, né? Eu, durante um período antes de ser ministro da coordenação política, era responsável pela relação do Lula com os prefeitos e governadores. Então, aonde o Lula ia, eu tinha que ir junto, a gente preparava. Então, a gente já via o que era o legado do governo. Agora, é diferente você ver o que é o legado do governo Lula, as transformações no Nordeste, um ano e meio depois do golpe, com as pessoas com a expectativa de estar vendo que tudo aquilo que estava acontecendo sendo destruído. Então, gente que perdeu o benefício do Bolsa Família, universidade pública. Eu vi coisas nas universidades públicas federais que eram imagens que eu só via quando eu era estudante no final dos anos 80, de não ter mais bolsa. O cara está fazendo mestrado, doutorado, não tem perspectiva de bolsa. Do orçamento não fechar em setembro, outubro. Da universidade não ter mais dinheiro para comprar papel higiênico, material básico, ou seja... Então, as pessoas, você vê um confronto do legado com a preocupação das pessoas de
pensar o seguinte, pô, nós vamos retroceder tudo que nós começamos a conquistar, aí vem o Lula, a caravana e acende a esperança de novo, né? Então, eu até resumi um pouco, para mim, essa caravana é o Lula, primeiro o legado, em 3 palavras, né? Primeiro é o legado, ou seja, poder mostrar para o Brasil o que significou o governo Lula para essa região. É o amor e a gratidão desse povo com ele, que é uma coisa impressionante, assim, a relação do povo de pele com o Lula, porque é um deles, né? É um deles que sofreu, que está ali, que deu orgulho, e é a esperança também. Eu senti olhar de muita esperança das pessoas, não só do povo beneficiado, dos empresários que carecem, né, sentem a falta de uma política de investimento regional naquela região. Teve prefeito do PSDB, teve prefeito de qualquer partido que Os caras que invadiam estrada, muito eram prefeitos de qualquer partido. O povo exigia, queremos o prefeito de Ouricuri, que é do PSDB, foi o maior presidente que o Brasil já teve. Estava até sendo ameaçado de expulsão pelo PSDB, né? Porque disse uma verdade, né? E é assim, eu já tinha sentido isso naquele ato da revitalização do São Francisco, lá na Paraíba. Que foi? Depois de muitos anos, ou seja, o Brasil de 2013 para cá, você tem manifestação contra. É contra alguém, ou contra os direitos que estão caindo, ou contra o governo Dilma, contra a corrupção, o que seja. Aquele ato na Paraíba e a caravana foram as grandes manifestações de massa no Brasil a favor de alguma coisa, né? E nós queremos aproveitar essa mobilização. Tem gente que diz que essa coisa do São Francisco foi a maior mobilização da história do Nordeste. É possível. Que não há registro. E que é uma coisa que as pessoas iam saindo, despencando. É similar ao que eram as procissões lá, Padre Cícero, né? Só que ali é uma coisa, né? É uma obra. É uma obra, uma ação política. Num momento como esse, né? A caravana deu muita força. O presidente Lula já começa a preparar uma caravana por Minas Gerais. Então vai para Minas Gerais. Do estado inteiro, norte? O estado vai combinar, mas certamente a região norte, Montes Claros, toda a região... o Vale de Jequitinhonha, que é aquela região mais pobre, mas também a região industrial importante, Ipatinga, Betim, que está toda desmobilizada, a região metropolitana, né, passar também pelo Triângulo Mineiro, ou seja, regiões de Minas Gerais. Começa a preparar uma caravana para a região norte do país. É muito grave o que está acontecendo com a Amazônia brasileira, né? Por exemplo, o que está acontecendo de retomada de assassinatos de trabalhadores rurais na região norte. Estava conversando com os companheiros do Pará. Hoje, o Léo sabe, eu vivi 6 anos no meio da região amazônica. Quando terminei minha especialização aqui, fui coordenar um núcleo da USP, um núcleo de medicina tropical, durante 6 anos na região amazônica. Então, eu tenho vários companheiros que estão lá na região amazônica, conversando com eles. Os assassinatos de trabalhador rural no Pará. Assassinaram 20 índios flecheiros na divisa do Amazonas com Acre, que é uma das comunidades indígenas isoladas que o Brasil ainda tem, de uma forma muito grave, né? Então, o presidente Lula está disposto a também circular de imediato na região amazônica para levar para o mundo o que está acontecendo, essa coisa da renca, da entrega da renca. Agora, tem um ponto, quer dizer, assim, você fala, quer dizer, olha, o Lula viajou, vendeu esperança, eu até vou ler aqui o comentário da Neuza Mello. Gente, vamos abrir os olhos, não dá mais para só ter esperança. O judiciário está mandando no país e prendendo sem provas. Quer dizer, o grande temor que as pessoas têm, que nos acompanham, é que o Lula não possa concorrer. Como é que você está vendo essa discussão, você que está na direção nacional do PT? Você vê o risco de que exista uma eleição sem Lula em 2018? Do jeito que está o clima no país, pode não ter eleição. Né? Eu acho que nós temos que estar preparados para todos os cenários. Agora, o PT tem uma clareza muito grande de que nós vamos lutar até o fim para o direito do presidente Lula ser candidato a presidente da República. Quem tem que decidir se ele é presidente ou não é o povo brasileiro, né? Um homem inocente como Lula, né? Na semana passada eu coordenei a mobilização lá do Paraná para receber o presidente Lula. Mais uma vez... Estão pedindo para levar o Lula em Juiz de Fora, hein? Vamos preparar. Na semana passada... eu coordenei lá todo o processo de mobilização, o pessoal do Paraná querendo receber o presidente Lula, foi um ato belíssimo, tinha na praça mais de 7 mil pessoas, a gente tinha programado 30 lideranças junto com o Lula no fórum, chegamos lá no fórum, tinha mais de 2.000 pessoas esperando, o pessoal do MST, foi belíssimo. Mais uma vez no depoimento ficou nítido que o presidente Lula não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma prova de crime cometido. Ou seja, eu acho que nós estamos muito cientes de todos os tipos de ataque que essa aliança que fez o golpe querem fazer, inclusive, né, de se bobear não querer ter eleição, né?
Sabemos que a força do presidente Lula talvez seja o principal obstáculo hoje à destruição dos direitos dos trabalhadores, a rasgarem a Constituição. E nós vamos lutar até o fim para o Lula poder ser candidato. Ele é o nosso plano A a Z, né, do PT. E digo mais, é o plano A de uma grande parte do povo brasileiro. Não é que é o plano A do PT. O Lula é líder das pesquisas. Muito maior, muito maior. Muito, mano. Saiu uma pesquisa hoje de Minas Gerais, o Lula liderando Minas Gerais, quase 3 vezes maior do que o Bolsonaro, né? A Dilma liderando candidatura para o Senado em Minas Gerais. Olha aí, o presidente da Dilma, se quiser, em primeiro lugar na candidatura para o Senado lá em Minas Gerais. Sério? É? Olha que interessante. Entendeu? Devia sair por Minas, então, olha aí, para dar uma mensagem. Então, assim, o Lula é o plano A da uma parte importante do povo brasileiro, né? E nós vamos lutar até o fim. E não só o PT, né? Lançamos lá no Paraná de novo aquele livro com mais de 100 juristas, fazendo questionamento sobre a sentença do Moro. Eu acho que tem uma mobilização que ultrapassa o PT, tem que ultrapassar o Lula, que é quem defende a democracia. A tentativa de condenação ao Lula não é condenação ao Lula, é condenação a qualquer pessoa que possa, por um julgamento político feito pelo judiciário, querer impedir a participação. É julgamento ao Lula, é julgamento ao sem-teto, ao sem-terra, às mulheres vítimas de violência, que às vezes o juiz não dá a proteção da Lei Maria da Penha. Isso tem que ser questionado no país. Estudantes que dia 22 começam a enfrentar a justiça, pode pegar 9 anos de cadeia, num processo totalmente forjado, que ninguém consegue provar nada, e tem lá 9 anos de cadeia. Tá se criando um clima no país, Paulo, que a gente precisa interceptar. Outro dia eu estava conversando com o pró-reitor da Universidade Federal do ABC. Teve um ato aqui em São Paulo, você vai se lembrar, teve uma estudante que teve o ferimento e perdeu a vista. Uma estudante, essa menina é de Minas Gerais, está morando sozinha em São Paulo. A universidade deu apoio. A psicóloga da universidade foi visitá-la no hospital. Ela, quando voltou para a universidade deu apoio. É um estudante da universidade. O Ministério Público está questionando a ação da universidade de apoio a essa menina, a um estudante dela. Ou seja, para dizer que é um absurdo a universidade colocar recursos públicos para proteger uma estudante que estava numa mobilização fora da universidade. Se a gente não interromper isso, começa um processo de questionamento, não ao Lula, não ao PT, a você que defende a democracia. Como é que você viu a declaração do general ontem? O general que falou, olha, que podemos gravíssimo. intervir. Vamos lá, fala aí. Porque não é só um general, hoje ele é secretário de Finanças do Ministério. Saiu uma nota muito clara da presidenta Gleice, cobrando isso. O Ministério da Defesa, as Forças Armadas têm que se posicionar, e deixar claro. Da outra vez já tinha se posicionado quando ele falou sobre desconforto, mas cadê? Não tem nenhum afastamento. Tem que ter uma medida muito clara. Como é que alguém que é secretário de Finanças do Ministério da Defesa hoje vai numa reunião, seja fechado ou aberto, sei lá qual era o tipo da reunião, mas se posiciona desse jeito, né? Dizendo, isso é gravíssimo. Vai haver. Vamos dar um tempo aí para ver se eles corrigem. Eles estão falando de quem? Do atual presidente? Eles estão falando de quem? Do Lula? Porque você pode dizer que você pode pôr quem você quiser nesse saco dos ilícitos. Acho que falando da política em geral, né? Políticos em geral, E ele? É isso. E é se colocar acima, né? Então, você tem essa postura, tem postura de membros do Ministério Público, de juízes, ou seja, tem algo muito grave acontecendo na sociedade brasileira. Tem o Santander cancelando aquela exposição. Pelo amor de Deus. Não, peça de teatro sendo proibida por decisão judicial em São Paulo. Porque tinha um Jesus Cristo trans. Não pode ser trans, Jesus. A justiça impediu o ato público dentro da universidade, né? Também Tem um, né, que o pessoal fala, o ovo da serpente sendo chocado ali. Mas já está bem grandinho, apareceu, né? A serpente já está saindo. Aparece que não tiver uma resposta contundente da sociedade, eu acho, essa declaração do general, já teve uma nota da nossa presidenta Gleice do PT, todos os partidos políticos precisavam se posicionar sobre isso. É estranho, né? Os outros ficaram quietinhos. Não pode, é inadmissível isso. O presidente do Congresso tem que se posicionar. As casas têm que se posicionar. Falar em outros partidos, quer dizer, o PSDB dizia que tinha perdido a eleição de 2014 por uma organização criminosa. De repente, o Temer é rotulado como chefe de organização criminosa, não pelo PT, mas pelo PGR, e o PSDB decide fechar a questão e apoio ao Temer. Como é que você vê essa... Quer dizer, era pura hipocrisia, não tinha nada... Não, caiu a máscara, né?
Calma, você vê o discurso do senador Aécio, o primeiro discurso dele no Senado, quando começa o governo a apresentar Dilma, você vê, assiste o discurso dele de novo, você vai pensar, não, é a mesma pessoa que trocou aquele telefonema, né? Tem que escolher alguém que a gente pode matar, né? Isso. Ou seja, caiu a máscara. E eu acho que eles estão numa situação muito difícil, porque é isso, semear o ódio, a intolerância, a desestabilização de um governo e estão colhendo o Bolsonaro. Uma das alternativas dele, que é o Dória, está se desmontando aqui na cidade de São Paulo. Né? Um prefeito que está 7, 8 meses, você perguntar o que o Dória fez na cidade de São Paulo, ninguém sabe. Né? Qual que foi a ação, qual é o programa. Né? Tinha a coisa do Corujão da Saúde, que é um programa que eu não sou contra você pegar, até porque a maior parte dos contratos que ele fazia do Corujão já eram da gestão Haddad. De você pegar, por exemplo, o horário ocioso dos hospitais privados, de clínicas privadas, e colocar serviço de saúde público. Não sou contra isso, não. A gente fazia isso, inclusive. A maior parte dos contratos já foram com recursos do Haddad, medidas que nós tomamos aqui quando estava na secretaria. Só que eles fizeram o programa de um jeito que aumentou o número de pessoas, aumentou as filas, né? Você descartou pessoas que estavam há mais de 6 meses esperando, descartaram sem marcar com essas pessoas novamente, ou seja, é uma gestão que não tem preocupação nenhuma em cuidar das pessoas, né? Vai cuidar do Brasil? Então vai se escancarar isso. Eu acho que eles estão numa situação muito difícil de não ter uma alternativa política concreta para o país. Mas você mencionou o Dória. Aparentemente, ao que tudo indica, o candidato do PSDB vai ser o Geraldo Alckmin. Pelo menos tem mais força interna no PSDB. Interna no PSDB. E você enfrentou o Alckmin em 2014 na disputa pelo governo. Quer dizer, o que deu errado na sua visão, fazendo uma retrospectiva daquela campanha? E como é que você acha que o PT vai se preparar para a próxima disputa estadual? Acho que tem uma diferença fundamental. São Paulo não é o Brasil não é São Paulo, tá certo? O Alckmin ganhou aqui no estado de São Paulo, como o Aécio ganhou aqui no estado de São Paulo, e no Brasil foi a Dilma que ganhou. Então, o Alckmin se acha que com a postura dele, o discurso dele, o jeito dele, vai conquistar o Brasil, né? Ele já enfrentou isso em 2006, quando disputou com o Lula uma vez. O Lula ganhou, e o segundo turno o Lula deu um massacre ao Alckmin. Então, acho que tem uma diferença muito grande, né? Aqui em São Paulo, acho que tem um cenário importante aqui no estado de São Paulo. Primeiro que o Alckmin, ele não poder ser candidato à reeleição. É diferente quando um candidato a governador é candidato à reeleição. Segundo, você tem uma divisão também do lado de lá, né? Você tem o atual vice-governador que quer ser candidato, que é o Márcio França, vai assumir. Né? Você tem uma indefinição sobre o PSDB, tem essa disputa com o Alckmin e com o Dória. E aqui em São Paulo, o Luiz Marinho, nosso novo presidente estadual do PT... Você não vai se colocar como alternativa? O nosso nome no estado de São Paulo, que está sendo discutido, é o nome do Luiz Marinho como presidente estadual do PT. Não vai ter prévia? É o nome mais forte. Não acredito que vai ter prévia. O nome que está colocado para esse candidato a governador é do Luiz Marinho. E acho que ele já está cumprindo isso, um trabalho muito importante de rodar o estado, rodar o interior, como a gente fez, né? Discutir e sabendo que nós vamos ter uma eleição de uma disputa muito forte, né? Num cenário que eu acho que vai ser diferente de 2014, né? Porque 2014, o candidato a governador de São Paulo depende muito do desempenho do candidato a presidente. Eu até fiz essa análise depois da eleição. Desde 98, o candidato a governador de São Paulo pelo PT tem 80% dos votos que o candidato a presidente do PT tem. Olha que interessante. Porque a imprensa desaparece com a eleição estadual. Ninguém discute. Eu, quando fui candidato, a Globo ficou meses sem me colocar lá no SPTV. Desaparece. Desde a Marta em 98, foi a Marta assim, o Genuíno assim, o Mercadante 2 vezes, 2006, 2010, eu em 2014. Eu tive exatamente 80%. A Dilma teve 24%, eu tive 19% dos votos no estado de São Paulo. Então, eu acredito que o desempenho do Lula vai ser muito mais forte. Um, pela figura do Lula, e outra porque a população de São Paulo está sentindo que é o governo Temer. Está sentindo que esse apoiado pelo PSDB, importante lembrar. Da aliança PMDB e PSDB, o que eles levaram ao país. O nível de desemprego na região metropolitana de São Paulo ultrapassou 20%. Né? Você roda esse estado, o que você tem ouvido... Por exemplo, a agricultura, mesmo o agronegócio, que depende de financiamento, tem reclamado de não ter financiamento. Embora você está tendo ampliação da safra, oportunidade de mercado mundial, mas poderia ampliar muito mais se tivesse financiamento, apoio do governo federal. Isso não existe mais. E o governo do estado há muito tempo está ausente. Então, você tem uma ausência de políticas do governo estadual para compensar essa profunda crise. Então, eu estou muito otimista, tanto com a participação do Lula, quanto com essa coordenação feita pelo Luiz Marinho aqui no estado de São Paulo.
Então você está convencido de que o Lula será candidato e vai ter uma votação expressiva? O presidente Lula é o nosso plano A a Z, não só do PT, mas de grande parte do povo brasileiro, porque ele é um homem inocente. Querer tirar o Lula das eleições é querer fazer um ataque frontal à democracia brasileira. Se quiserem fazer isso, nem sei no que pode dar, porque é um recado claro de não querer ter uma eleição, é querer ter uma fraude eleitoral. Quer dizer, sem o campo popular. Paulo, eu acho que a gente está caminhando, não sei se você quer colocar alguma coisa, a gente está caminhando aqui para 1 hora, que é o nosso tempo. Eu falei mais do que vocês. Não, Bom, que milagre, que esse, milagre. A gente sempre é quer o tempo falar padrão. mais. A gente sempre... Eu queria te pedir, só para deixar como mensagem final, quer dizer, uma mensagem de esperança para as pessoas que estão meio perdidas, quer dizer, vendo as coisas sendo desfeitas, como você mencionou, quer dizer, muita coisa que aconteceu na área da saúde se perdendo. É possível imaginar, quer dizer, que o Brasil vai voltar a ser primeiro uma democracia e depois uma democracia para todos, vamos dizer assim? Deixa eu falar uma coisa, né, Leonardo. Os meus pais lutaram contra a ditadura. Eu só pude dar um abraço no meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. Meu pai ficou mais de 11 meses sendo torturado. Quando saiu, teve que sair do país. Minha mãe, com medo de sair junto do que pudesse acontecer comigo. Durante 7 anos, a gente trocava carta, fita. Tinha uma coisa chamada fita cassete. Fita cassete, claro. Os meus irmãos gravavam fita... Os jovens aqui não sabem. Um monte de gente está na internet e não sabe. Eles sabem porque tem aquela série 13 razões por quê, que era fita cassete. Então os meus irmãos gravavam fita cassete, falando como é que estavam, mandavam para mim. Eu gravava, mandava para o meu pai. Chegava através de uma rede de solidariedade. Eu sou corintiano. Quando o Corinthians foi campeão em 67, meu pai não estava aqui. Eu fiz questão de gravar para ele o gol do Basílio, mandar para ele. Né? Então, quem viveu uma ditadura no país, né, e sabe que a gente resistiu, conseguiu enfrentar, redemocratizar o país e fazer do Brasil, né, uma das democracias mais ativas, né, não pode ter falta de esperança nunca. Né? O Temer vai passar. Essa aliança golpista vai passar. E quem foi para a caravana do Lula no Nordeste, quem vai poder ir na de Minas, na de São Paulo, do Sul, na região amazônica, né, vai sentir o quanto que é a força do povo brasileiro. Então eu sou um otimista em relação a isso. Eu acho que o povo brasileiro, uma parte, está percebendo o erro que cometeu, né, está percebendo que quando mais precisa é o PT que conta e esse campo popular, democrático para defender, está percebendo a importância do Lula, que o Lula tem, né, e eu acho que isso vai crescer cada vez mais. Tem uma coisa muito importante que aconteceu com a caravana, que foi mudar o eixo do debate. Né? O eixo do debate ficava em torno do judiciário, do depoimento, das convocações do Lula. O Lula indo para o Nordeste e não vai parar, né? Vai continuar indo. Agora, dia 21, nós vamos lançar o debate sobre o programa de governo. Vai chamar O Brasil que o Povo Quer. Acompanhe pela página do PT, pela página da Fundação Perseu Abramo, ouvir as propostas das pessoas. Nós vamos mudar o eixo do debate. E isso, eu acho, vai criar uma situação diferente para o nosso país. Né? Eu acredito, sim, que nós podemos sair dessa situação. O Temer vai passar. Nós temos que ter muita clareza dos erros cometidos, tanto na política, de organização partidária, para enfrentar esse novo momento do Brasil, não cometendo os mesmos erros que foram cometidos anteriormente. Maravilha, Padilha. Muito obrigado. Espero ter você aqui outras vezes. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, Paulo, também. Até a próxima.